Olá, meus irmãos, uma excelente noite a você, a sua casa e família. Estimo que ao momento que essa ministração chegar ao lar de vocês, aos aparelhos como celular, computador, ou mesmo Smart TV, todos possam estar bem com a graça do nosso Deus. Recebemos a orientação do Espírito de Deus para ministrarmos aqui no Palavra e Reflexão, com temor. Seguimos essa orientação do Senhor. Amém? Eu me chamo Carlos, eu sou conhecido no grupo como Cal, participo aqui na região do Jardim Silveira e atualmente estou residindo em Vargem Grande Paulista com a minha família. Sou casado, tenho 2 princesas, a Mariana e a Gabriela, como também já é do conhecimento de alguns. Amados, quando Deus nos convoca para ministrarmos uma palavra, fazemos com temor. E sabemos que nesse momento essa palavra pode alcançar aí pessoas que são os nossos pais, pessoas que a gente tem um profundo respeito. Então, claro que esse primeiro temor vem de Deus, agradar a Ele, mas também eu quero honrar os meus pais que ocupam aí esse lugar no meu coração de profundo carinho, profunda admiração. É isso, tá? Antes de mais nada, gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, para as irmãs também. E a gente vai responder essa pergunta no final da ministração, ok? Se por alguma razão desconhecida você fosse retirado dos seus relacionamentos na igreja, na família, no seu trabalho, na vizinhança onde você mora, em qualquer um desses lugares que você convive com pessoas. Vou fazer, na verdade, 2 perguntas. As pessoas sentiriam mais faltas de você ou do Jesus que vive em você? Embora pareça uma resposta simples, não é tão simples assim. E essa resposta eu quero fazer para mim ao longo do que a gente vai conversar aqui nessa noite, ou nesse dia. Vamos ler Mateus 25, a partir do versículo 1. A gente vai fazer aqui uma explanação e conforme for, a gente vai destacando um ou outro ponto da parábola, tá bom? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então Jesus aqui está contando uma parábola, está falando que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens que vão ao encontro do seu esposo. Então a gente pode aqui se apoiar na interpretação de alguns teólogos que estas virgens seriam a igreja e esse ir ao encontro do esposo seria o próprio Senhor Jesus. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Então a gente já tem, no segundo versículo da parábola, a classificação em 2 grandes grupos, as prudentes e as loucas, ou algumas traduções chamam de imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então Jesus já está classificando por que elas eram chamadas de imprudentes ou loucas. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então a gente tem aqui essa observação que elas tinham azeite tanto para manter a lamparina acesa, quanto tinham mais azeites para caso esse primeiro azeite viesse a faltar. Versículo 5. E tardando o esposo, adormeceram todas as noites as virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Então vamos imaginar que esse noivo demorou a chegar, todas essas virgens dormiram, umas deitadas, outras sentadas, e há um momento aqui na parábola de êxtase, de atenção.
Eis o noivo! Dei uma gritada proposital, porque provavelmente foi assim que elas foram acordadas. Eis o noivo! Sair-lhe ao encontro, versículo 6. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas estavam dormindo, mas elas deviam ser fiéis, deviam estar atentas com as suas lâmpadas. Então, provavelmente, um grupo ficou tranquilo e o outro grupo não. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. Então as prudentes falaram assim: não podemos dar do nosso azeite, porque senão não vai ter festa nem para nós nem para vocês. Vocês antes têm que ir e comprar azeite para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não os conheço. Jesus finaliza a parábola no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fez dessa parábola um ensino sobre o reino dos céus. Então, vamos entender um pouco mais esse contexto, além do que eu já falei nessa noite. O casamento judaico, ele se inicia quando a primeira estrela aparece. Vamos colocar aí por volta de umas 18 horas. Então, as virgens, elas devem ficar ali junto com a noiva, esperando o noivo. E é comum, ou era comum naquela época, o noivo chegar à noite já. Então, as lâmpadas elas serviam para iluminar aquele local. Quando faltava azeite, o fogo se apagava. O noivo podia vir de longas distâncias e ele estava trazendo os convidados. Às vezes passava na casa de um ou outro amigo e isso acabava atrasando o início da cerimônia de casamento. Neste caso aqui, a gente percebe que na meia-noite foi que esse noivo chegou. E aquelas que estavam preparadas puderam receber, porque antes veio o anúncio, aí veio o noivo, para depois, enfim, o noivo chegar ao casamento. E as imprudentes, elas precisaram sair porque elas não tinham luz em si, elas não tinham o óleo para manter a luz acesa. Consequentemente, isso levou a elas não serem reconhecidas ou conhecidas pelo noivo. Então, quando elas chegam, a cerimônia já havia iniciado. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, sobre esse ponto de vista, sobre outros pontos de vista, né? Talvez você não tenha um conhecimento profundo sobre o Antigo Testamento. A gente vai falar um pouquinho aqui desse símbolo, o óleo para o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento é comum ver os profetas sendo ungidos com óleo, é comum ver os reis sendo ungidos antes de assumir o trono com óleo. Inclusive, isso aconteceu com Davi, quando Samuel chega na casa de Jessé procurando um dos filhos para ungir. E só após a unção desse óleo, representando o Espírito Santo, é que nós tivemos a promessa de Deus sendo concluída para Davi, que um dia ele seria rei de Israel. E o óleo também estava presente no tabernáculo, no templo. Alguns
salmos narram, falando, né, dessa importância da unção, desse transbordar. E a gente tem no Salmo 133, talvez, uma das melhores explicações sobre esse óleo da unção. E ali tem duas grandes verdades que eu acredito que Deus está falando nos nossos dias. A primeira verdade é que esse óleo transborda sobre um sacerdote, representado por Arão. E essa comunhão entre os irmãos, Deus ordena a sua vida e bênção para sempre. Você pode ler isso no Salmo 133. Então, o óleo ele representa o Espírito Santo. Amém? Quando a igreja ela foi formada, Jesus falou que ele precisava ir para nos preparar lugar e ele mandaria o Consolador. E havia uma orientação para que a igreja que se reunisse após a sua partida permanecesse em Jerusalém, né? Os discípulos, entre outros que faziam parte ali daquela comunidade inicial, eles deveriam ser revestidos do poder permanecendo em Jerusalém. E essa promessa ela foi cumprida na festa de Pentecostes. E eles, como nós sabemos, iniciaram a igreja e fizeram essa obra maravilhosa que marcou a história de toda a humanidade. E eu e você hoje estamos aqui neste diálogo porque estes homens foram revestidos deste poder. E este poder está ainda a falar. Amém? Às vezes, quando nós analisamos dois grupos de pessoas, esses dois grupos de virgens, algumas perguntas podem ficar sem respostas ou precisam serem melhor analisadas pela nossa consciência, pelo nosso momento atual. Deixa eu perguntar para você. Como tem sido a tua vida? Como tem sido a igreja da qual nós fazemos parte? Qual é a sua interpretação do papel, da responsabilidade que nós temos como servos, como pais, pastores, discípulos, ovelhas? Como tem sido a forma como nós somos igreja, expressamos igreja aos que estão à nossa volta? Será que a nossa forma de viver, ela está preparando o caminho para o Senhor Jesus? A forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, vivemos em família, exercemos o nosso ministério, nos reunimos em um culto, uma missa ou numa reunião, está agradando ao Senhor Jesus? Nós vemos que a sociedade ela está ficando aguda. Então é comum em algumas democracias aqui na América Latina, democracias na Europa, você ter dois grandes grupos se formando. Então nós temos uma agenda do pecado que ela está a todo vapor. A homossexualidade, a agenda progressiva de que os filhos devem ser educados por psicólogos, pelas escolas, a questões políticas, que você tem que ser de direita ou de esquerda, que você tem que ser calvinista ou arminiano, que você deve pertencer à igreja protestante ou à igreja católica, que você tem que ser pentecostal ou tradicional. Então, embora a nossa vivência no grupo ela não traga essas experiências de uma forma mais aguda, mas também atingiu o grupo que nós participamos, isso tem sido comum na sociedade como um todo. E fica essa reflexão:
como nós estamos desenvolvendo a nossa caminhada cristã. Às vezes, assistindo uma televisão, um programa cristão que tem ali, quanta atenção há para a prosperidade. Quantos recursos são gastos para que aquele irmão, de alguma forma, consiga atingir um patamar social melhor do que os outros. A igreja como um todo, o corpo de Cristo, na nossa geração, tem multiplicado os talentos que Deus nos deu ou tem multiplicado os bens materiais? E eu, Cal, você, meu irmão, minha irmã, tem contribuído com qual visão? Porque às vezes a gente precisa ser radical na nossa posição e não está com a nossa mente amoldada a este evangelho. A igreja principalmente precisa exercer o acolhimento das pobres, dos pobres, das viúvas, dos órfãos. A igreja precisa estar onde pessoas que não têm esperança estão. E nós somos a resposta. Nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus para alcançar esses que estão aí. Esse é o clamor profético que está acontecendo nos profetas nos nossos dias. Eles estão nos convocando a comprar azeite, a não sermos loucos, a não sermos imprudentes. Os profetas de Deus têm clamado nesses dias para uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento do que é ser servo de Jesus, do que é ser o enviado de Jesus. A nossa vida não pode ser de uma forma ordinária, comum a homens comuns. Nós não somos chamados para vivermos vidas comuns. Nós somos chamados para sermos a luz e o sal da terra. Pessoas que transbordam o azeite de Deus e que levam esse azeite aos mais necessitados. Nós não somos chamados para termos vidas cômodas, para termos vidas tranquilas. Se o mundo, em algum momento, não questiona o nosso comportamento, não questiona as nossas atitudes e reações, esse cristianismo que nós desenvolvemos individualmente, na nossa família, na nossa religiosidade como um todo, deve aspirar em nós um arrependimento que vai além das palavras. Deve gerar no nosso coração mudança de postura. As frases de Jesus: no mundo tereis aflições, tome a sua cruz e me siga. Eu venci o mundo, você também vencerá. É verbos ativos. Esta zona de conforto no qual nós nos encontramos muitas vezes tem que ser levada diante dos nossos momentos de orações. E à luz do que as Escrituras revelam nos Evangelhos, revelam às vezes ali, quando nós estamos ouvindo um pregador, deve gerar em nós mudança de comportamento. Desculpa ser repetitivo quanto a isso, mas é o que eu sinto de falar. Talvez isso é o que eu mais queira, que fique gravado na sua memória. Mudança, arrependimento para a vida. Às vezes nós precisamos ouvir as orientações que o Senhor Jesus fez à igreja de Laodiceia. Comprar colírio, comprar ouro refinado. E voltarmos às obras do primeiro amor. A começar na minha vida, na minha família, no meu chamado e ministério. Eu não quero estar conformado
a uma vida comum, a uma vida, vou usar o termo ordinária, não no pejorativo, mas ordinária de viver uma vida que é satisfatória a homens comuns. Nós falávamos agora há pouco a respeito de concentrar bens. Meu irmão, minha irmã, como está a oferta financeira para o reino na tua vida? Seu dízimo? Como estão as ofertas voluntárias? Quantas pessoas necessitadas a sua renda tem alcançado? Como está o seu tempo na obra de Deus? Que visão você tem tido desses dias sobre o reino de Deus na tua vida? O que eu sinto no meu coração é que Deus nos convoca a uma profunda mudança no nosso entendimento de sermos cristãos, de sermos igreja. E o Espírito Santo quer nos levar a lugares que não são comuns. E às vezes o nosso coração quer resistir a esses lugares, porque nos falta ânimo, nos falta discernimento. Este é o lugar que Deus ordena a sua vida para sempre. A sua bênção estar nestes lugares. Atentemos em ouvir o que o Espírito Santo tem chamado nós a fazermos. Que a gente não ouça esta convocação e permaneçamos indiferentes. Que o Espírito de Deus, que traz a revelação, que traz o quebrantamento, que traz uma mudança, que traz um arrependimento que vai além dos ciclos religiosos, que vai além de uma vida ordinária, possa nos mudar, possa nos influenciar, possa nos direcionar. A começar na minha vida. Eu falava com os irmãos sobre essa pergunta, sobre essas duas perguntas no início da minha ministração. Se você fosse retirado dos seus relacionamentos, na família, na igreja, na sua vizinhança, no seu trabalho, as pessoas que te veem constantemente, mas você não tem intimidade, ou aquelas que te veem raramente, e às vezes você tem um pouquinho de intimidade ou não tem intimidade nenhuma. As duas perguntas são: elas sentiriam mais falta de você ou sentiriam falta do Jesus que vive em você? Jesus era a própria palavra de Deus encarnada. Era o Verbo vivo. E hoje ele é a palavra de Deus que está à direita de Deus. Mas o Jesus que encarnou a palavra também quer encarnar a palavra em mim e em você. Em mim e em você. Se alimente da palavra de Deus. Deixa ela fluir dentro de você. Que ela seja uma contigo. As pessoas, quando encontram Jesus em nós, elas querem mais Jesus em nós. Porque, como aquela samaritana que viu com quem ela estava, e houve uma mudança não apenas individual, mas aquela mudança atingiu toda a cidade onde ela vivia. O Jesus que está em nós quer alcançar muitas outras samaritanas. O Jesus que está em nós quer chegar onde essas pessoas vivem, para mudar não apenas uma história, mas mudar centenas, dezenas de histórias. Me despeço por aqui, agradeço a atenção dos irmãos, obrigado pela oportunidade de falar ao teu lar, falar à tua família, falar ao teu coração.
Meus irmãos, eu sou um servo. Eu estou batalhando para alcançar o que eu trouxe para vocês na ministração. O que eu peço é que essas palavras gerem, primeiramente, vida na minha vida, vida na minha família. O que eu sinto é que nós vivemos um período muito importante na história do reino de Deus. E que a minha geração, a sua geração, está preparando a geração dos nossos filhos e dos mais velhos, dos netos. Nós não podemos ser negligentes, ser omissos na nossa responsabilidade. As palavras de Jesus não vão passar, mas ele precisa encontrar homens e mulheres que sobem nas montanhas, que sobem nas muralhas e tocam as trombetas. Encontrar atalaias, homens e mulheres que oram, que jejuam, que procuram ofertar muito mais do que têm ofertado. Que o Senhor nos mova, pois nele nós existimos. Deus abençoe a cada um.